Hoje na Whiton Shop nós temos Cibele Santa Rosa, mais uma artista maravilhosa da Whiton Shop. E a arte da Cibele é algo bem diferente, bem diferenciado. Ela se expressa de uma forma, eu diria, um pouco diferente do que a gente está acostumado. E é por isso que é maravilhosa. Seja bem-vinda, Cibele. Obrigada, Paula. Primeiro, eu quero agradecer, você, a equipe da Whiton, pelo carinho, pelo acolhimento com o meu trabalho. É um prazer. Nós todas amamos a sua obra. E hoje a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre a Cibele. Como a Cibele começou a criar? Na verdade, o meu processo ele sempre foi muito fluido, né? Eu fazia muito isso na infância, só que por conta da cultura, né, outros tempos, não foi algo que foi estimulado. Então, não acabou se perdendo porque, de uma certa forma, eu sempre trabalhei com criação. Então, faz parte da minha essência, então não é racional, simplesmente sai. Isso sai muito bem, né? Você teve você sempre fez arte ou você teve como você disse, você sempre teve isso na infância, então você trouxe isso até a vida adulta, ou você, no meio do caminho, vamos dizer assim, tentou outras coisas, ou se perdeu, eu diria, e depois retomou a sua jornada? Ficou na infância e sempre foi aquela mentalidade, eu preciso, enfim, de um diploma, e eu fui para a área de moda, né, que também tem a ver com criação, e trabalhei muito tempo como designer de acessórios, só que chegou um momento que faltava. Então, eu lembro assim que chegou um momento da minha vida que eu ia todo dia no espelho e eu ficava perguntando, jogando para o universo, qual que é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui. Eu queria dar algum significado, sabe, para minha vida. E num determinado momento ele me deu a resposta, né? Eu comecei a colocar no papel de uma forma despretensiosa, e quando eu vi, parece que tirou a tampa, sabe? Começou a sair, era uma inspiração atrás da outra, então foi dessa forma, não foi nada racional. Não foi uma coisa premeditada, não ela aconteceu. Foi planejada, não, simplesmente aconteceu. E tudo que eu fazia, que ia fora, né, as artes plásticas, não vingava, travava, então eu entendi, falei, tudo bem, eu vou seguir o fluxo. É isso que eu tenho que fazer, né? Essa o meu propósito. E como você se inspira? A gente tem o Fases da Lua aqui, quarteto, que é uma obra extremamente significativa. Eu acho que é a sua cara, inclusive. Não tem como olhar, é inconfundível. E é uma arte com muito significado. Sim. Da onde começou essa inspiração? Da onde veio? Você acordou um dia, você é sobre isso? Ou você era uma coisa que você gostava? De repente, eu sei que existem pessoas que se conectam com a lua. Como começou isso? Eu brinco, né, que eu sou lunática. Na verdade, usam o termo lunática de uma forma equivocada, porque significa, apaixonada pela lua, aficionada pela lua. E eu sou essa pessoa que tem a lua cheia, eu fico meia hora, uma hora admirando. Uma coisa que eu sinto falta, né, de morar em apartamento, em cidade grande, é sentir o céu na cabeça, sentir a lua na cabeça. Então, e eu acho que ela influencia na gente, ela
A ideia, né, da coleção Fases surgiu fazendo uma analogia à vida, né? Porque na vida também a gente tem as fases. E quando a gente está, né, na fase minguante, né, que é uma fase introspectiva, é uma fase que, nossa, parece que te joga mais pro chão, só que ao mesmo tempo ela te convida para refletir o que você precisa transformar, e parece que não vai passar, né? A fase densa e depois passa, daí vai para nova, que é uma fase de descobertas, é uma fase de mistérios, que isso impulsiona muito a gente também. Se fosse tudo certinho, né? Que graça teria. Que graça teria. E depois vai crescendo, né? Na crescente, tipo, essas ideias, esses projetos, essas mudanças, até que chega na cheia, onde a gente colhe, né? Todo esse o resultado, né? De todo esse processo. Então, para mim, representar, né? As fases da Lua é como se eu estivesse respirando, né? Tem muito a ver assim com a vida, a representação da vida. É uma obra extremamente significativa. Quando você estava criando, eu vejo que tem representações que tem, obviamente, a ver com as fases da Lua, né? Uma sementinha, enfim, ela já crescida, ela na sua fase de glória. Você pensou nisso, vamos dizer assim, premeditadamente? Você estava criando aquilo, você imaginou aquilo, ou aquilo foi realmente surgindo? Sabe, às vezes eu quero fazer... Estou querendo entrar no seu processo criativo. Então, assim, quero fazer sobre a Lua, é o que me faz falta, a luz, né, tanto a solar quanto a lunar na minha cabeça, então é sobre isso que eu quero trabalhar. Mas como é que você chega, por exemplo, na representação, na forma, vamos dizer assim, quase que, diria, do rosto, que ele tem formas muito, vamos dizer assim, eu diria, semelhantes às nossas, mas ao mesmo tempo ela tem um diferencial, quase que se fosse de outro mundo. Existiu essa intenção? Não? Na verdade, assim, eu falo que eu não sou nem de humanas, nem de exata, eu sou das galáxias, né? Então, e eu brinco também que a galera lá de cima sopra para mim e eu só coloco no papel. Então, a história, né, do pescoço alongado, essa representação humana, mas ao mesmo tempo mais etérea, como todo o meu processo, ele veio fluido. Como é que eu posso... É como se naquele momento a imagem vem e eu não penso. Ela simplesmente vem, assim, ela como se você se visualizasse isso de alguma forma internamente e colocasse isso na ela materializa. E assim, a história da semente, eu fiz num momento assim que eu estava extremamente ansiosa, enfim. E daí me veio essa ideia da semente, porque a semente ela tem o tempo, né, para brotar. Então, se a gente planta e deixa eu lá mexer na terra, ver se ela está brotando, ela não vai florescer. Então, para mim, a semente ela me ensina que é isso: você prepara a terra, você planta e ela tem um momento. Confiar, sabe? É ter fé que ela vai brotar. Então, e tá no coração justamente porque o racional é importante, mas é necessário a gente pensar, ouvir mais o nosso coração, porque ele de fato sabe o caminho. Então... Essa era a minha próxima pergunta, porque eu falei assim, é um significado muito forte. Então, quando você começa a analisar, você fala assim, gente, tem um coração ali. O que ela quis dizer com aquilo, né? Então, é muito interessante. E assim, o olho, né? Eu represento, por exemplo, na minguante, ela tá com o terceiro olho. O olho, para mim, ele representa a intuição. Então,
ela tá numa ponte, né? Ouvindo a intuição, dando voz para a intuição através do coração. Até o cabelo, e isso depois é interessante, porque muitas vezes eu vou fazendo e depois a obra que me fala, o que ela representa. Então, o cabelo, ele me fez uma alusão ao cérebro, que sim, a gente escuta o nosso coração, mas tem o equilíbrio também com a nossa razão. É o caminho do meio, né, que a gente busca aí para nossa vida, para ter o equilíbrio. É uma obra, assim, rica, riquíssima em significados, né? E, claro, nós temos ali a parte de ouro. Por que o ouro foi escolhida para essa obra? O ouro, ele tem muita simbologia da abundância, né, da prosperidade. Então, nada mais perfeito na minha cabeça do que representar a lua, que é isso, ela na sua abundância, na sua influência, né, que ela tem tanto nas marés, no nosso corpo, enfim, na natureza. Eu falei, nossa, é a representação melhor que eu poderia colocar. Seria a folha de ouro, justamente para trazer essa abundância. É uma obra fascinante, fascinante. Cada vez que eu, assim, leio sobre a história, eu fico assim, eu acho que tem mais e mais e mais significados por trás dela, porque realmente é muito rica. A Cibele seria uma pessoa mística? Ai, com certeza. E da onde vem isso? É uma coisa sua e que você traz as suas obras, ou foram a sua obra que trouxe para você? Na verdade, eu comecei o processo, né, do caminho de autoconhecimento, porque para mim o misticismo está ligado ao autoconhecimento. Todos somos seres místicos. Uhum. Temos a centelha do divino em nós. E quando a gente começa esse processo de olhar, né, para dentro, para essa força interior que a gente tem, as coisas elas começam a fazer mais sentido, pelo menos do meu ponto de vista. Então, eu sempre fui eu preciso da natureza, eu preciso sentir, colocar o pé na terra. Quando eu tô, né, nesse meio, eu me sinto nada e ao mesmo tempo eu me sinto tudo, sabe? É como se eu tivesse uma fusão. Então, adoro, sou a louca dos incensos, das pedras, enfim. E eu acho que todo esse caminho, ele estava de uma certa forma me preparando para que eu conseguisse passar através da arte, né, através do meu trabalho, esse mundo que os nossos olhos eles não enxergam, né? Então, eu diria que eu sempre tive esse pezinho assim no misticismo e ele me preparou para que eu criasse essas obras. Começasse a criar, exato. E, Cibele, eu sei que ser artista no Brasil não é uma coisa fácil. Quais são os desafios que você passou, que você talvez ainda enxergue nesse percurso como artista? Bom, o primeiro desafio foi de acreditar, né? Acreditar. No começo, eu fazia muito a coisa da comparação. Então, eu via uma obra hiperrealista ou renascentista e eu falava, não, mas o que eu faço não é arte, né? Só que eu fui amadurecendo, né, esse pensamento e hoje eu entendo que o que torna alguma coisa, tipo, é uma arte,
é justamente quando você se liberta, né, de querer, tipo, a perfeição, a comparação, e você simplesmente deixa a sua essência, a sua alma falar. Então, depois que eu passei a escutar, né, a minha alma, eu comecei a me admirar e a olhar e falar, não, tipo, isso para mim é arte. É claro que, né, vendo pessoas se conectando e tudo mais, sem palavras, mas essa foi a primeira dificuldade. A segunda, que eu sou, assim, nós precisamos evoluir muito, é me vender, assim, mostrar cara e sei lá, o meu processo, ele parece que eu tô sempre num casulo. Então, vou gravar, né, o processo. Daí quando eu vi, eu já tô fazendo, eu esqueci de gravar. Porque é legal, né? As redes hoje, elas têm um lado bom que é isso, você pode compartilhar com pessoas assim que jamais você teria alcance, né? E até incentivar, estimular outras pessoas através, né, da sua história, dos seus processos. Então, isso é uma coisa que me pega. As pessoas gostam muito de ver o processo, né? Sim. Isso é algo que encanta e que traz valor. Mas, se me permite, eu acho que a Cibele, ela tem tanta alma, ela tem tanto conteúdo, que se de repente você não consegue gravar, vamos dizer, esse processo, traga pós a obra pronta você. O que você viu? Como é que você desenvolveu? Porque o que a gente está fazendo hoje aqui é isso. E olha como é lindo ver a Cibele. É uma obra muito, muito rica, muito sensível. Então eu acho que se você, né, já estou dando, a Paula agora virou conselheira, mas eu acho que se você realmente compartilhar isso com as pessoas, elas vão entender o processo e vão se apaixonar pelo que elas veem. Entendi. Tem sentido. Tem sentido. Né? Eu acho que trabalho, quando uma pessoa como você que trabalha com a alma, fica evidente. Como eu digo, eu olho para isso, não tem como não ver Cibele do começo ao fim. E isso é fantástico. Agora, o que a Cibele não pode contar tudo, porque a gente não vai dar tudo para vocês. Eu sei que vocês querem saber o que vem por aí, mas o que a Cibele está preparando para a gente agora? Olha, Paula, eu entrei, né, com uma técnica que eu tinha muita resistência, né, que é a pintura a óleo, e que eu tô completamente apaixonada. Então, eu tô já pensando, né, numa nova série com a técnica a óleo. Não vou dar spoiler, não vou... Ainda tá na fase, assim, de... Nós não vamos entregar fácil, assim, vocês vão ter que acompanhá-la na White Shop. De amadurecimento. Então, mas com certeza eu vou focar agora por um período, assim, na pintura a óleo. Pintura a óleo. Eu tô alucinada. Assim. Eu já estou ansiosa para ver, porque o que mais que a Cibele vai trazer pra gente? Cibele, nós recebemos muitos comentários sobre a sua obra nas redes sociais, sempre muito positivas. Como que você se sente vendo pessoas reagirem dessa forma e sendo tocadas pela sua obra? Eu não sei se eu consigo mensurar em palavras, mas quando... E dá para sentir, né, a energia. Então, quando eu percebo a conexão, né, que a pessoa tem com o meu trabalho, me preenche, assim, a minha alma sorri, né?
Então, e eu tenho relatos muito incríveis, assim, né? Que quando eu, enfim, fluiu, né, a arte, um dos meus objetivos é trazer um respiro em meio ao caos, né? Desse mundo doido. E ouvir que eu sou super ansiosa, não consigo dormir, daí eu olho para sua arte que está no meu quarto e ela me acalma e eu consigo relaxar. Ou as pessoas, elas se emocionam mesmo, e eu gosto muito também de ouvir a percepção de quem vê, porque a arte, ela não é uma coisa engessada. Cada um interpreta de uma forma, sente alguma coisa. Exatamente. Então, assim, isso enriquece, né? A minha percepção é diferente da sua, e as duas percepções juntas, elas acabam tornando a obra mais grandiosa, com mais significado. Então, é incrível para mim, realmente é muito difícil colocar em palavras o sentimento que eu tenho, sabe, quando eu vejo, né, esse carinho, esse acolhimento com o meu trabalho. Eu acho que algo que eu tive muita experiência com o White Shop é porque, infelizmente, como o nosso país ainda ele está aprendendo, nós brasileiros nós vemos arte na escola às vezes muito brevemente, a gente não se aprofunda, então a gente está aprendendo, eu diria, a apreciar a arte. E eu acho que assim, as pessoas, quando elas se conectam com a arte transforma. Com certeza. Né? Não tem. Acho que a palavra é essa: a arte transforma. E eu vejo que alguns artistas, eles se desacreditam às vezes. E outros não têm ideia da proporção do impacto de sua obra e o quão grandiosa ela é. A minha pergunta é: a Cibele se dá conta da artista maravilhosa que ela é? Ela já se deu conta disso? Difícil. Às vezes a Cibele, ela tem um vislumbre, mas é um lugar assim que precisa ser trabalhado, né? Então tem momentos que eu tô super confiante e gosto, enfim, acho que tem sentido. Tem alguns momentos que não, que parece que não tem sentido nenhum, tipo, o que eu tô fazendo aqui? O que eu acho também que é natural, porque eu até tenho, né, uma frase que eu gosto, uma percepção que eu tive, que a vida, ela é como as batidas do coração, né? Tem altos e baixos, porque se a linha for reta, ela para. Uhum. Então, você transitar na confiança e às vezes, não, acho que não é para mim, faz parte do processo, né? E a gente aprende estando nos dois lugares. Então, eu acho um defeito, que é o perfeccionismo, não acho que é uma coisa legal. E a arte, ela me ensina muito sobre isso, porque o perfeito não existe, né? Essa busca pelo perfeito, a gente vai ficar buscando e não vai encontrar nunca. Então, e muitas vezes o que eu penso com aquarela, por exemplo, pensei dessa forma, só que a aquarela, ela é fluida, então às vezes vai mais água ou vai vazar mais tinta aqui e tá tudo bem, sabe? Tem beleza, né, na imperfeição, e é o que torna alguma coisa única, né? Então, acho que é um processo, Paula. Está chegando lá. Bom, eu vou usar aqui, eu vejo muita coisa lá fora.
existem muitas coisas lindas no mundo. E eu, com a White Shop, eu sempre digo para os meus amigos, para os meus artistas, acredite, eu já vi muito, eu já estive em quase 40 países e onde eu vou, eu procuro obras, é uma coisa que eu gosto. Então acredite quando eu digo, a sua obra é maravilhosa, o seu trabalho é fantástico, você é uma grande artista. E eu acho que a gente chega na vida num certo tempo que a gente, agora como você falou, hoje você aceita as imperfeições, está aprendendo. Que lição que a gente pode dar, ou que conselho talvez a gente possa dar para aqueles artistas que ainda são jovens, estão iniciando e estão, vamos dizer, enfrentando todo esse questionamento que você já se fez e que hoje você lida muito melhor com eles. O que a gente poderia estar falando para eles para acalmar o coração, para vislumbrar, para seguir um conselho, um caminho? Eu sei que é clichê, mas a primeira coisa é acredite em você. Acredite no seu potencial. Tem uma linha tênue entre a comparação e a referência, né? Você buscar referências. Então, como eu falei, cada obra, cada arte, ela é única, né? Ela expressa o que cada um tem dentro de si. Então, segue, acredite. Vão ter momentos que você vai querer ficar escondido, agachado, vai achar que não dá certo, faz parte. Às vezes a gente dá uns passos atrás para conseguir enxergar o todo, para ver uma nova perspectiva. Então, estudar também é importante, mas é o equilíbrio, né? Não deixar que o racional, ele engesse, né, o processo, o trabalho. Então, eu acho que basicamente é isso, é o acreditar mesmo que é possível. Se dedicar, né? Se dedicar, ter disciplina, com certeza, porque a gente acaba, de uma certa forma, né, ficando mais solto, mais livre. Então, ter a disciplina de se propor um pouco a cada dia, todo dia, a prática, ela vai levando ao amadurecimento, à evolução. E eu acho que é isso. Olha, os jovens aspirantes à arte, fica a dica da Cibele Santa Rosa. Antes de terminar, Cibele, se eu não falar isso, alguém em casa vai me matar. Você tem uma fã em casa. A minha filha mais nova, ela olha para sua arte e ela fica encantada. Ela é uma pessoa, ela estuda arte, lá fora eles estudam arte muito mais profundamente do que a gente vê aqui, e ela olha para a sua arte, ela fala assim, mãe, ela está dizendo tanta coisa aqui. Então você tem uma fã em casa, tá, Tess? Olha, estou falando de você. Como que é o nome dela? Tess. Posso? Pode. Tess, obrigada pelo carinho, eu me senti abraçada e assim, ganhei o dia. Cibele Santa Rosa na White Shop, você encontra a coleção do quadro Frases lá no nosso website, whiteshop.com. Temos mais novidades, claro, chegando da Cibele em breve. Não esqueça de deixar o seu comentário, fazer as suas perguntas, deixar o seu like e seguir o canal, porque tem outros artistas maravilhosos da White Shop. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas eles são maravilhosos. Obrigada, Cibele. Eu que agradeço, Paulo, o espaço, essa conversa gostosa. De coração, muito obrigada. Continue acompanhando a Cibele na White Shop. Tchau, tchau.